pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Hoje eu vim trazer para vocês a minha pesquisa sobre as limitações digitais de acadêmicos na utilização do ambiente virtual na percepção de um professor do C3 aqui na universidade. O meu professor orientador é o Fernando Zeca, ex-professor do C3 do SEAC. Hoje, infelizmente, ele não pode comparecer. Acredito que muitos de vocês aqui conheçam. Eu sou graduando no 8º semestre de administração. Casualmente me formo esse ano. E, bom, hoje todo o centro do meu trabalho, dessa minha pesquisa, que já é um assunto que eu trabalhei em outro MPU, em alguns CIEPs de Pelotas, gira em torno da globalização. Como todo mundo aqui sabe, se a gente for afirmar que vive num mundo extremamente globalizado, claro que na utopia da teoria da globalização seria que todos pudessem ter acesso à informação da forma mais rápida possível, com a maior integridade de informação, mas, infelizmente, por inúmeros fatores, que infelizmente não vemos numa utopia, não conseguimos ser 100% globalizados. Mas, para que a gente possa ter chegado até aqui, e para ter evoluído tanto, ter tido essa explosão, esse boom da globalização como um todo, a gente precisou da peça-chave: tecnologia. Tecnologia, para nós, para todos aqui, pode ter diversos conceitos. Se a gente pegar diversos autores, cada um vai ter uma explicação para dar, mas a tecnologia está em tudo. A evolução do planeta, de nós como seres humanos, de tudo depende da tecnologia. E é justamente da tecnologia, e na tecnologia, na verdade, que a minha teoria de base do trabalho se apoia. Então, a teoria de limitações digitais, que foi elaborada pelo sociólogo Gabriel Bellini, tá? E tem alguns inúmeros trabalhos, ela trata justamente, de forma mais básica e mais simples, daquela situação que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou, de ter que ajudar algum parente, algum colega de trabalho, ou até ser ajudado numa situação de não conseguir mexer com a tecnologia. Todo mundo aqui tem uma avó, uma mãe, uma tia, que precisou alguma vez de uma ajuda com o celular, ou já se colocou nessa situação dentro do trabalho, quando te trouxeram uma ferramenta nova, alguma coisa nova para te elaborar. Então, é justamente dessas dificuldades que todos nós aqui temos, ou das pessoas ao nosso redor têm, com a tecnologia, que a teoria fala, dessas limitações digitais. Então, o Bellini subdivide essa teoria de limitações digitais em 3 dimensões principais: limitação de acesso, limitação cognitiva informacional e limitação comportamental. A limitação de acesso nada mais é do que são as dificuldades materiais e sociais da utilização da tecnologia da informação. Então, quando tu vai ligar o computador, tu simplesmente não consegue abrir o Windows. A pessoa que vai utilizar o computador não consegue abrir o Windows, não consegue desbloquear o celular. É justamente da tecnologia física, da limitação com o acesso à tecnologia física, de acessar a tecnologia. Limitação cognitiva informacional, ela abrange os aspectos de dificuldade e deficiência do usuário em relação a todas as habilidades necessárias para a utilização da tecnologia da informação. Então, não saber usar aquela tecnologia, não ter interesse em trabalhar com ela. Exemplos muito claros de áreas de trabalho, que muitas vezes é a implementação de um sistema e tu trabalha com papel e caneta e tu tem que usar o sistema está ali, mas tu prefere continuar com papel e caneta. Limitação comportamental abrange a dificuldade do usuário a utilizar suas habilidades e conhecimentos pré-existentes no processo funcional da tecnologia da informação. Então, tu tem conhecimento, tu sabe o que é a tecnologia, tu tem ela em mãos, mas talvez o que tu tem de conhecimento não é suficiente para conseguir utilizar a tecnologia da melhor forma possível. Então, a minha pesquisa, ela se baseou numa entrevista feita com um docente aqui da FURG, que tem 2 anos de casa, da unidade do C3. Talvez vocês conheçam pela formação, né? Eu também não posso trazer o nome da pessoa aqui, mas é um professor bem conhecido dentro da universidade. As perguntas foram elaboradas a partir de um roteiro semi-estruturado, onde eu debati com ele mais ou menos em torno de 20 minutos, e essa entrevista foi toda gravada. E quais foram os resultados que eu obtive junto dessas conversas com ele? Trazendo os resultados um pouco para cada dimensão da teoria, quanto à limitação de acesso, o professor relatou que a falta de sincronização do AVA da FURG é um limitador por proporcionar um aumento de processos e tarefas aos alunos. Então, o sistema não se integrar com o Meet, com o Zoom, com o Teams, que alguns professores aqui usam durante o acesso às aulas, algumas outras plataformas complementares, como, por exemplo, o pessoal da engenharia que tem os projetos para fazer a apresentação tridimensional, muitas vezes é um problema porque que se liga justamente a esse segundo aspecto aqui: a lentidão de conexão com a internet, somada à necessidade de equipamento mais recente e atualizados. Ou seja, muitas vezes o estudante, todos nós aqui estudantes, professores, ouvintes, a gente não tem dentro de casa um computador que consiga abranger tudo que a gente precisa.
E às vezes é meio complicado, tu tem que estar com uma aba com um ambiente virtual, outra aba com um projeto para fazer um projeto de quem é da engenharia, uma outra para ver a aula. Então nem sempre a tecnologia, o acesso que a gente tem é suficiente para conseguir acessar essa tecnologia, tanto para os professores, para preparar material, quanto para os próprios alunos, que é da onde vem a ideia do trabalho. A limitação de acesso material e social dos alunos. Então, a falta de suporte técnico adequado prejudica o andamento de processos e estabilidade. Então, outra parte do acesso, quando esse sistema já não caiu, que o professor não tinha o que fazer. Não tinha como avisar o aluno não tinha como acessar, não tinha como entregar a tarefa, teve que adiantar, perdeu o cronograma. Então, outro problema que cai para os alunos, mas que também tem a parte do professor. Limitações cognitivas e informacionais dos alunos. A falta de interesse em aprender e ter contato com as aulas e o material digital é apontado como limitador desestimulante. Gente, o próprio trecho é bem expositivo. Com certeza, se a gente pegar de exemplo, o exemplo da pandemia, quando a gente teve aula online, e aqui eu me acuso também, nem sempre a gente estava 100% disposto ou afim, né? E essa falta de interesse tanto prejudica nós como alunos, no meu caso, mas como também, de certa forma, desestimula o professor, porque é uma profissão como todas as outras, e quando tu vê que não está tendo um retorno, isso meio que te desestimula, por mais que tenha amor, né? Porque nem só de amor se vive a profissão. É uma profissão como todas as outras, e quando tu vê que não está tendo um retorno, isso meio que te desestimula, por mais que tenha amor, né? Porque nem só de amor se vive a profissão. E quanto às limitações comportamentais dos alunos, o professor relatou que os estudantes apresentam limitações no processo de realfabetização digital ou de aplicação de seus conhecimentos. Então, esse processo de realfabetização aqui, ele caracterizou como o processo dos alunos estarem aprendendo a utilizar o sistema. Então, está sendo inserido, realfabetizado com a tecnologia nesse sentido. Além dos conhecimentos deles, de certa forma, não eram capazes, porque não teve, por parte da universidade, uma explicação do que deveria ter sido feito, tanto para os docentes quanto para os discentes. Então, tem muitos alunos que não conseguiram, por dificuldade, acessar o sistema, e os problemas que ele mais relatou foram a conversão de arquivos, quando tinha que passar para um Word, para um PDF, uma conversão de um Excel para PDF. Muita gente pena com isso, talvez não conheça inúmeras ferramentas que podem ajudar. A navegação no sistema, que para alguns alunos foi relatado como muito complexo, muito difícil, principalmente o pessoal que é um pouco mais velho, um pouco mais antigo, não tem tanto contato direto com a tecnologia, e que já fez uma outra graduação e trabalhou até com um antigo Moodle, ou ia lá tirar xerox, enfim. E o envio de tarefas e acesso a aulas. Aqui ele utilizou muito o processo da pandemia. Inicialmente, o envio das tarefas ele disse que era caótico, era muito difícil, e o acesso às aulas que era muito complexo por causa das limitações que eu falei anteriormente dos computadores e dos alunos o conhecimento de não conseguir fazer uma conta no Teams, num Meet, em outras plataformas, para poder ter esse acesso e completar. Então, como conclusão, tendo em vista os pontos analisados e apresentados nesse trabalho referentes ao conceito de limitação digital, nota-se que existem poucos ou nenhum estudo referente ao tema. Então, como eu falei para vocês inicialmente, esse é um tema que eu já venho trabalhando há alguns anos, então já fiz alguns outros artigos sobre ele, e de ano para ano, trazendo para vocês um relato pessoal de 2022 para 2023, não mudou quase nada. As bases teóricas são as mesmas. É um tema de muita importância, porque a limitação ela afeta a todos. Algum momento tu vai te sentir limitado, é impossível tu conseguir acompanhar o grau de mudança tecnológica e a evolução. Então, alguma hora tu vai estar nessa posição de que alguém vai ter que te ajudar e tu vai ser a pessoa que está tendo essa limitação. E é importante ressaltar que a análise toda foi feita sob a visão de um docente universitário. Então, como se trata de um ambiente virtual educacional, temos inúmeras outras visões e análises possíveis de serem feitas, principalmente perante a ótica dos alunos. Então, no ano passado, eu trouxe no meu trabalho da MPU a ótica das limitações digitais a partir da implementação de um sistema automático na empresa que eu trabalho. E esse ano eu trouxe do ambiente virtual educacional da faculdade perante a ótica dos professores. Mas como é muito vasto, e nem só de professores de universidade, com certeza a ótica dos alunos também, de como os alunos se sentem perante essas limitações, seria uma ótima abordagem para a gente trazer. Então é isso, muito obrigado a todos. Eu não trouxe as referências porque ficar um pouco poluído demais, talvez, os slides, eu coloquei todas elas na parte física do meu trabalho. Aqui está o meu e-mail para contar as maiores dúvidas. É isso.